sem marcador. Tocar 2 vezes para ativar, marcadores disponível. Use o gesto deslizar para cima e para a direita para conferir. Saudações em Cristo Jesus, nosso amado Mestre e Senhor. Amigo, amiga, aonde você se encontra neste momento, em qualquer parte do planeta Terra, que a paz de Deus esteja com você. Chama a Ele o nome que você quiser, mas Ele é um Deus único, Deus de amor, que nada existe fora deste amor. Nós somos do grupo ecumênico do caminho do amor. Nós não somos uma nova religião, não somos uma igreja, nem centro espírita. Nós somos um grupo de estudo, de pesquisa. Nós pesquisamos a Bíblia, pesquisamos o mundo espiritual, o mundo material, na luz da doutrina dos Espíritos. Explico por que na luz da doutrina dos Espíritos. Porque é a única doutrina que não tem preconceito. O Senhor Jesus nos relata. Aquele que tem preconceito de um irmão, Deus não está nele, ele não está em Deus, ele está nas trevas. Então você, meu irmão, que tem preconceito, eu acho melhor você estudar melhor o Evangelho de Jesus, porque só Ele pode trazer paz para a humanidade, só Ele pode nos libertar, porque já ficou provado, e nós provamos, que a igreja, a religião, a política, jamais conseguiu trazer paz e unificar a humanidade. E eles não conseguirão. Não conseguem porque eles não mudam. São egoístas, são orgulhosos e preconceituosos. Preconceito separa em vez de unir. Se você está conosco pela primeira vez, escreva aí. Dá um like, faz um comentário, questiona. Nós devemos questionar sempre. Não devemos ser Maria vai com as outras, não, meu irmão. Não confia no homem. Não confia na igreja, porque a igreja não explica, ela complica. Porque quanto menos para o político, para a religião, quanto menos você entender, é melhor para eles te manipular. Não deixe eles te manipular, não. Se liberta. Jesus veio para nos libertar da escravidão religiosa, da lei do pecado e da morte. Nós estamos estudando Vida Além da Vida. É uma coletânea de livros do Espírito e André Luiz, psicografado por Francisco Cândido Xavier. Nós já gravamos, é uma coletânea de 13 livros. Nós já gravamos o Nosso Lar completo, já está na nossa plataforma. É só você procurar aí, Caminho do Amor, Francisco Pedro Semente de Luz, o Nosso Lar. Estamos já no segundo livro, que é Os Mensageiros. Hoje nós vamos gravar o capítulo 47, o trabalho itinerante. No capítulo anterior, capítulo 46, né? 46, já começa a reunião mediúnica, né? Lembramos que Isidório, né, é o dono da casa, é o esposo da nossa irmã Isabel. E explica, né, aliás, André Luiz nos explica que nessa reunião tem mais ou menos mais de 200 espíritos desencarnados na reunião. Mas encarnado tem 34. 40 trabalhadores do nosso lar, que estão na casa da nossa irmã fazendo estágio, ajudando.
esses espíritos, no dia de reunião, como hoje, né, que é a reunião mediúnica, eles saem ao redor daqueles quarteirão que eles tomam conta, que eles cuidam, à procura de entidade, de espírito, que já tem a vontade de, já entendeu que precisa de ajuda. Porque quando a mente percebe que precisa de ajuda, então os espíritos de luz captam. Então vai até ele e oferece ajuda. Aí traz eles para a reunião. No capítulo anterior, tivemos aquela conversa, né, aquele debate do nosso irmão Bente com o Fideli, aquele homem cientista, doutor Fideli, né? Todo pseudo sábio, né? Aquele que dizia que ele achava nas reuniões mediúnicas, nas doutrinas espiritualistas, doutrinas espíritas, muito miticismo. E que ele já tinha lido muita literatura, mas ainda não estava convencido, não. Então aí, chega a hora, nosso irmão faz a abertura. O nosso irmão Bente é o dirigente, é o doutrinador, que o nome certo mesmo é o dialogador, aquele que dialoga com os espíritos, ele conversa com os espíritos. E Aniceto fala para André Luiz e Vicente, repara que os espíritos, a maioria deles estão gemendo, alguns estão chorando, alguns estão ansiosos, anda de um lado para cá, de lado para lá, ansioso para que comece a reunião. Mas os 34 encarnados estão lá, estão olhando para cima, olhando no celular. Os pensamentos dele estão lá no trabalho, no lar, nas dificuldades, nos problemas, na família, às vezes até na minissérie que ele está assistindo, né? Que ele vai perder o capítulo hoje. Esses pensamentos é que atrapalham a reunião mediúnica. Então, começando a reunião, o nosso irmão Bente lê um trecho do Evangelho e começa a explicar. Né? Começa a explicar para os nossos irmãos. De vez em quando ele se perde. Então, Aniceto fala, sabe o que acontece? É a vibração dos encarnados. Né? Porque muitos que vão na casa espírita, tem irmã que passa o tempo todo brincando com filho. Não, na reunião mediúnica não tem criança, né? Mas nas reuniões de palestra. Aí, meu irmão, minha irmã, se você participar, procura sintonizar com o plano espiritual. Porque nós não imaginamos a grande beleza, a grande maravilha que existe. Se todos nós soubéssemos quem somos, de onde nós viemos, para onde nós vamos, o que é que nós estamos fazendo aqui. Então, Aniceto explica para André, a gente, às vezes, parece ser falta de caridade. Mas quando uma pessoa semelhante ao Dr. Fideli, a gente não deve perder tempo com essas pessoas. Eles não querem aprender. E que ele coloque em xeque-mate o plano espiritual. Olha, se hoje um parente, um amigo, não mandar uma mensagem para mim, mas eu quero prova. Eu quero prova material, prova verdadeira que existe o mundo espiritual. Uma certa vez, alguém disse para mim, prova para mim que existe vida depois da vida, que existe reencarnação. Disse, posso provar para você, não se preocupa não. Eclesiastes capítulo 12, versículo 6 está escrito, morre o corpo,
vai para o pó, porque pó é o pó, voltará. Diz, porém, este corpo seu, que é arrogante, que não quer aprender, que distorce a verdade, ele tem um prazo de validade. Mas este espírito que está falando, este que ignora, não se preocupa não, você é eterno. Quando você chegar do outro lado, você vai ver que existe vida além da vida. Então, acontece o seguinte, nós estudamos o livro Os Mensageiros. Se você voltar lá atrás e assistir o capítulo 19, quando o nosso irmão Alfredo acende uma luz meio atenuada, né? Acende André Luiz Vicente, fica estupefato. André Luiz fala que existia, que ele viu uma fileira de cama que fugia aos olhos dele. Tinha centenas, milhares de camas. Nessa cama tinha pessoas, tinha espíritos, seres humanos que parecia múmia. Um chorava, outro gemia, outro se mexia de um lado para o outro. Aí o nosso irmão Alfredo disse, André, aqui nós temos 1980 almas. 1.600 ainda dorme o sono da indolência. Sabe quem são eles? São esses, como o doutor Fidélio, né? São materialistas, são dirigentes religiosos que distorcem a verdade de Deus. Nós temos estudo aí, porque é que a igreja não aceita a verdade de Deus. 7 passos para renascer para uma vida melhor. Procura na nossa página e assiste, que nós mostramos que a igreja faz tudo para distorcer a palavra de Deus. Como que Deus, que ele soubesse mais do que Deus. Então lá, aí ele disse, mas existe aqui mais ou menos uns 400 espíritos que já despertaram. Esses 1.600 recebem alimentação via oral. É tipo de sonda, né? Coloca na boca dele para alimentar ele. Mas esses outros já recebem um tratamento especial. Recebe passo magnético, recebe um alimento mais sólido e se prepara para despertar realmente. E então começar a estudar, a trabalhar e até uma reencarnação compulsória. Lembra lá do nosso irmão Paulo? Ele vai ser reencarnado, mas compulsoriamente, porque ele não tem condição de escolher o novo corpo. Na nossa página, se você entrar no Caminho do Amor, Francisco Pedro, Semente de Luz, Renascer para uma Vida Melhor, parte 9, que é Viagem Astral. Nós fomos arrebatados no Espírito, emanação do Espírito, né? Fomos mostrado para nós um hospital semelhante a esse, do Campo da Paz. Nós também vimos um hospital, camas, que sumia aos nossos olhos. Eram milhares de camas. E ali também continua mesmo. Alguns dormiam como múmia, rosto cadavérico. Outro gemia, outro ficava inquieto. E os irmãos, então, aplicavam-lhe o passe magnético. Então, o dirigente da casa nos explicou. Esses aqui, quando nós, então, pensamos, né, quem são essas pessoas? Ele disse, esses são os... Ele não falou que eram os materialistas, não, ele falou os religiosos, os dirigentes das religiões, da igreja. Aquele que segue a igreja, que tem certeza que ele vai morrer, vai dormir, esperar Jesus voltar. Então, eles criam isso na mente. Treina a mente. Então, quando eles morrem,
eles é o que eles pensam. Jesus nos avisou, tenha cuidado, vocês são o que vocês pensam. Então, minha irmã, o céu e o inferno do outro lado, como é que você vai estar do outro lado da vida, depende do teu pensamento, tenha cuidado. Aí então começa a reunião. Uma senhora de idade, uma senhorinha, aproxima de Isidoro e fala: irmão, o senhor poderia pedir para o nosso irmão que eu pudesse comunicar com a minha filha? Ela estava na reunião, a filha dela. Então Isidório, aquele homem bondoso, o marido que recebeu a graça, a oportunidade, né, de vir trabalhar na casa, na sua antiga moradia, né, junto com a sua ex-esposa, nossa irmã. Ele vai até, fica entre a irmã Isabel e o nosso irmão, que é o mentor espiritual, que está dirigindo, né? Desculpa, eu esqueci o nome do irmão. E então pede para ele, comunica, fala para ele, passa para ele o pedido da nossa irmã. Aí de repente ele volta meio desconcentrado e disse: minha irmã, o nosso irmão falou a mesma coisa que aconteceu lá com o Alonso, né? Lá do capítulo anterior, né? Que pediu para ir visitar a família dele. Disse: olha, o nosso irmão, ele está dizendo que não convém a senhora fazer isso agora, porque a sua filha não está em condição ainda. Ela tem que colocar em prática aquilo que você ensinou para ela, porque até agora ela não colocou em prática ainda. Então, se você, conforme a mensagem, poderá até atrapalhar ela. Sabe o que é? Porque acontece o seguinte, que às vezes, quando um amigo espiritual ou um parente nos ajuda, aí a gente acostuma. Toda hora que estamos em dificuldade, nós pedimos ajuda para ele. Às vezes até exigimos que eles nos ajudem. Então nem sempre eles podem fazer isso. Porque não é porque que nós queremos, não, meu irmão. Como disse Francisco Cândido Xavier, esse telefone funciona de lá para cá, não é daqui para lá. Então, a irmã sorriu meio triste e disse: é bom a senhora esperar mais um pouco. Ela tem que aprender mais um pouco. Ela tem que colocar em prática aquilo que você ensinou. Ainda bem, né, minha irmã? Que essa nossa irmã ensinou a nossa irmã, deu orientação para ela, explicou para ela a doutrina. Você compreende? Aí aquele que nunca recebeu a doutrina, que está ali por curiosidade, é muito mais difícil, né? Aí um outro senhorzinho aproximou dele: senhor, irmão, você poderia passar uma receita para me passar para o meu sobrinho? Faz tempo que ele está enfermo e ele não melhora. O irmão sorriu e disse: meu irmão, lembra de uma coisa, já 5 vezes nós tentamos ajudar o seu sobrinho, nós passamos mensagem para ele, nós aconselhamos ele, mas ele não dá, ele não atende, ele não obedece. Aqui, ele fala que vai fazer, mas quando ele sai fora da casa, ele já esquece, ele já não lembra mais. Ele já Serviço, o Mensagens está recebendo um SMS. Serviço, então, o app Mensagens está funcionando em segundo plano. Mensagem, vivo, oferta, economia. Botão. Tocar 2